Livros Universo em Desencanto, 11º fascículo da réplica, página 54. O julgamento da máquina artificial da matéria, que foi tudo isto necessário existir para a lapidação da humanidade. Então, está aí o julgamento e a recuperação de toda a humanidade que pensava que estava abandonada e o dono do mundo aí chegando com a cultura racional para a salvação de todos universalmente. Os julgamentos do ponto de vista certo, do ponto de vista errado. O ponto de vista errado é o ponto de vista material e o ponto de vista certo é o ponto de vista racional. Racional, desenvolvimento do bem, a multiplicação do mesmo e a volta de todos ao mundo de origem. Este é o ponto de vista certo, e o ponto de vista errado é o ponto de vista que vai tudo de mal a pior sempre. É o ponto de vista dos desacertos, o ponto de vista da multiplicação das ruínas. É o ponto de vista sem base e sem lógica. É o ponto de vista que vai sempre afundando. Então, este é o ponto de vista negativo, inconsciente, e o ponto de vista racional é positivo e consciente. É positivo porque tem base, consciente porque tem lógica. São terminologias muito claras. Uma é para cima, outra é para baixo. Uma é para o bem, outra é para o mal. Uma sobe, outra desce. Então, no ponto de vista racional, está a solução definitiva do animal racional, perfeita e correta por ser racional. É o ponto de vista que não há mistérios. O terminal é a verdadeira origem, terminando todos no seu verdadeiro mundo de origem. E o ponto de vista material é o ponto de vista do terminal das multiplicações de classes inferiores. Um terminal de horrores, porque é a multiplicação do sofrimento. Então, matéria nada é e racional tudo é. Matéria é somente para lapidar e racional somente para salvar. Está aí o julgamento das duas terminologias. Uma terminava em bem, somente o bem, e outra terminava em mal, somente o mal. Os dois objetivos corretos e o certo da vivência da humanidade no seu decurso e a terminologia da vivência correta e certa da cultura racional e da vida material. A vida material compõe-se do alfabeto artificial e assim, hoje, chegando à fase da justiça suprema, a fase racional, para fazer o julgamento correto, justo e certo da vida da matéria, que decorria o risco do término dessa civilização por meio do progresso da degeneração e da poluição. E assim, vendo o ponto que a humanidade ia parar antes de lá chegar, veio o julgamento para os que querem voltar para o seu mundo de origem, e os que não querem vão em revelia pela estrada do sem-fim, que é o término desta civilização e o princípio de outra, que é a de quadrúpedes, porque tudo se transforma, e daí se transformando em uma infinidade de classes, hierarquia muito grande em cada classe, sendo o mundo dos sem-fim, porque finda uma classe e se transforma em outra classe. Por exemplo, entra na classe de marimbondo, vai correr toda a hierarquia de marimbondo. Quando terminar, passa para outra classe, se transformando em outra classe. Por exemplo, a classe de formigas. Corre toda a hierarquia, da mais graúda à mais miúda. Terminou a classe de formiga, entra para outra classe, por exemplo, a de quadrúpedes. Corre todas as classes de quadrúpedes, do menor ao maior, e assim sucessivamente, se tratando do mundo dos sem fim, porque termina uma classe e se transforma para outra. A hierarquia do irracional é muito grande e muito maior do que a do animal racional. Vai correr todo o zoológico até o ínfimo inseto, até o microvírus invisível, porque tudo é racional, tudo isto é de origem racional. Então, se trata bichos irracionais com uma infinidade de classes, porque existe a categoria é dividida em duas classes, bicho racional e bicho irracional. Assim, o animal racional já está na mesma categoria, é só mudar de classe. De racional para irracional, de bicho racional para bicho irracional. É só uma mudança de classe.
a categoria é a mesma. Então, vendo o mundo de matéria que está a caminho de seu fim, pelo progresso da degeneração e da poluição, veio então ao conhecimento de todos o julgamento e o esclarecimento do porquê deste julgamento racional, para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo, que não sabiam como, por não conhecerem a origem, e hoje, conhecendo a origem, saberão como voltar ao mundo racional. Como animal racional, vai voltar ao mundo de sua origem, o mundo racional. E aí está como voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E de forma que este julgamento é feito pelo mundo racional para a salvação do animal racional. Não é bem salvação, e sim a mudança do animal racional para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, o racional superior não podia deixar de fazer esse julgamento do animal racional, aí na vida da matéria, e esclarecer as consequências desse montoado de sofrimento pelo nada e mostrar a estrada certa e a estrada errada. Mostrar a estrada de sua recuperação e a estrada de sua própria destruição. Mostrar a verdade das verdades provada e comprovada, e mostrar o que é a luta do nada pelo nada, que não adianta nada, por tudo ser ilusão e tudo acabar em nada. Mas o iludido pelo nada, por estar iludido pelo nada, a ilusão fez com que o nada tudo fosse. A ilusão é um domínio magnético, e o domínio magnético proporciona e faz com que a mentira seja verdade. Os dominados pelo domínio do automagnetismo. O magnetismo, com sua força de domínio, fez a ilusão ser uma coisa verdadeira, faz as aparências serem uma coisa verdadeira. Assim, dominados por grande carga magnética, estavam impossibilitados de se desprenderem deste monturo. Resultado, o sofrimento se multiplicando, a desilusão de tudo chegando, todos desiludidos e o magnetismo perdendo assim a sua influência. O magnetismo é o domínio do mal, e todos dessa forma tinham que sofrer muito, pelo mal se multiplicar e acabando todos desiludidos de tudo naturalmente. Então, por a humanidade estar completamente desiludida de tudo, por não encontrar apoio em coisa alguma, vindo então o julgamento da vida da matéria, provando e comprovando o que a humanidade já constatou, a desilusão da vida da matéria, por encontrar tudo negativo, sem lógica e sem base. Assim, a humanidade, por se encontrar desta maneira, vive à procura de novos caminhos e novos rumos, por estar desiludida de tanto sofrer e penar na vida da matéria, encontrando então a cultura racional e o julgamento feito da vida. Desiludiu-se porque o sofrimento chega a tal ponto que a pessoa fica completamente desiludida de tudo. Como está aí, salve-se quem puder e se puder, porque muitos querem se salvar e não podem. Então, desilusão total, não havendo mais com quem contar, nem onde se agarrar, diante da situação em que está, de salve-se quem puder. Diante disto, contar com quem? Contar com quê? E assim, o mundo inteiro chegou a essas condições que ninguém sabe explicar quais os motivos que deram causa a esse fracasso universal. O mundo inteiro em sobressaltos, o mundo inteiro em apuros, e as guerras sem cessar, e o sofrimento cada vez mais a aumentar. O mundo inteiro sem sossego, sem paz, ninguém podendo dar uma explicação básica. A explicação aí está dada. O progresso do nada pelo nada. Tudo tinha que acabar em nada, e daí a causa das ruínas de toda espécie, de toda forma e de todo jeito. Hoje, aí em suas mãos, o conhecimento da fase de recuperação de todo esse estado de calamidade física, moral e financeira, onde ninguém esperava um acontecimento deste, universal. Assim, hoje, aí em suas mãos, o conhecimento da fase de recuperação de toda a humanidade, para saberem que o mundo tem dono e está aí a cultura racional, a cultura do dono do mundo. Então, o dono do mundo não podia deixar o mundo chegar em um colapso total. E assim, o dono do mundo lança mais uma chance, a fase de recuperação de toda a humanidade,
esclarecida no conhecimento de cultura racional. O dono do mundo é eterno, e os aparentes donos não são donos nem de si. Os aparentes donos criadores de todo este engodo, sofrendo as consequências desse monturo de ruínas, que não há quem não sofra as consequências dessa tempestade confusa e difícil de entender, que é como se vê, ninguém está se entendendo, e por isso os entendimentos são tão passageiros. Hoje estão se entendendo muito bem, e amanhã não, e tudo é assim, a ponto de ninguém saber o que fazer para equilibrar tudo e todos. O mundo inteiro fala uma voz só: sofrimento e mais sofrimento. Isto é no mundo inteiro. A natureza adoeceu e seus feitos entraram em ruínas, e assim a justiça divina nunca falhou, e por isso está aí o dono do mundo, com o conhecimento de recuperação de toda a humanidade e da mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Agora, que vergonha para os falsos donos, para os fantoches que se intitularam donos daquilo que, quando aí nasceram, já encontraram. Agora, diante do verdadeiro dono, que decepção pelo crime que cometeram, dizer ser dono daquilo que nunca foi. Ninguém é dono de nada, ninguém é dono de ninguém. E é por isso que o mundo pega fogo há muito, por tudo estar completamente errado, fora de seus lugares. O dono nunca veio aqui dar nada a ninguém, e assim adotaram esse jogo desvirtuoso, e o resultado é esse, que aí está. Ninguém vive satisfeito. A insatisfação é geral universalmente, entre grandes e pequenos, porque universalmente está tudo errado, e onde existe o erro, existe o sofrimento. A vida tornou-se um panteão de ruínas por estar tudo errado. O dono pode falar assim porque o dono aqui está, o racional superior. É somente quem pode salvar a todos. É o dono. Como aí está o conhecimento de retorno da humanidade ao seu mundo de origem. E é por isso que está esse reboliço no mundo inteiro sem cessar, por estar tudo errado. Se tudo estivesse certo, aí tudo muito bem. Por tudo estar errado, é que vai tudo muito mal. A vida dos renegados. E assim, as crises são em todos os lugares que provocam o desarranjo de tudo. Tudo isso já vem há muito pela forma inadequada da vivência artificial. Criaram assim dessa forma uns modos incompatíveis à união e o bem-estar de todos, uma forma inadequada ao equilíbrio de tudo e de todos, e por ser inadequada é que está aí o desequilíbrio de tudo. A forma artificial só podia mesmo multiplicar o mal, e multiplicando o mal, o sofrimento geral entre todos. O artifício nunca podia trazer bom resultado por ser engenho criado pela inconsciência material. Se o artifício trouxesse a paz e o bem-estar de todos, já muito estariam bem. Mas o artifício só tem trazido a ruína do mundo e o sofrimento sem cessar. A arte é um engenho da matéria, e por ser um engenho da matéria, só podia ser uma fábrica de males, e aí estão eles, destruindo a humanidade. Saíram fora do natural e caíram no campo artificial. Quanto mais arte, mais força magnética. Quanto mais força magnética, mais destruição dos seres. No magnetismo estão todos os males da humanidade, e desta forma, quanto mais falavam em paz, falavam em bem, tudo se multiplicando ao contrário, e deste jeito viviam à procura do bem, e desta forma não encontrariam nunca, por o progresso ser um progresso artificial e multiplicar o mal cada vez mais. Então, quanto mais esforço fizessem para encontrar o bem, ficavam como sempre ficaram, sempre por encontrar, e nunca encontraram a paz, da mesma forma. Desta forma, o mundo se descambou em ruínas, que é como estão vendo, o desassossego de todos. Ninguém tem sossego, ninguém tem paz, e a insatisfação cada vez aumenta mais. Então, chegando ao ponto de não haver mais entendimento, de ninguém estar se entendendo. Ficam todos nervosos, neuróticos com aparência de bons. Um mundo completamente convulsionado por adotarem um método de vida contra si mesmo,
contra todos. Aí, se tornando todos confusos sem saberem o que fazer e dizendo: nós estamos perdidos, não há mais quem endireite este mundo. Crescendo a onda de destruição, querendo embargar sem poderem, porque criaram uma máquina artificial para a destruição de si mesmo e dos demais. Passou a vida a ser vivida medonhamente, e por ser medonha, todos vivem receosos, todos vivem com medo, todos vivem desconfiados, todos com medo uns dos outros, uns tantos já vivem até apavorados. A vida se tornou um verdadeiro inferno, um verdadeiro caos, por ninguém poder viver em paz. Tudo isto pela máquina artificial magnética, criada e inventada para a destruição dos seus próprios seres. Como está aí a liquidação de um modo geral. Todos vivendo, mas muitos estão vivendo por viver, porque não têm mais prazer de viver, dizendo o seguinte: o povo enlouqueceu e no meio de loucos ninguém pode viver. A vida se tornou um inferno e não há quem aguente viver desta maneira. Ninguém tem mais garantia nenhuma, e não havendo garantia, não há nem sossego. Está o povo desamparado de tudo. Ninguém pode mais fazer nada pelo povo. Como é que se pode viver desta maneira? Ninguém garante ninguém, todos à mercê do salve-se, se puder. E tudo cada vez pior. O mundo entrou em colapso de uma tal forma que não há quem endireite o mundo. Ninguém acredita em ninguém, tudo aparência só. Como vamos parar desse jeito? A vida se tornou uns contra os outros. A máquina do artifício destruiu todos os pontos de vista. Os pontos de vista do bem-fazer, mas somente ficando no ponto de vista. Matéria é fábrica de máquinas destruidoras, e daí o dilúvio do fogo, que cada vez aumenta mais a destruição dos seres. E daí o que acontece? O que está acontecendo no mundo inteiro? As contendas, os distúrbios, os choques entre grandes e pequenos. E hoje, a humanidade acordando com o verdadeiro horizonte nas mãos, que é saber de onde veio, para onde vai, como veio e como vai. Este novo horizonte, o horizonte racional, o verdadeiro mundo do animal racional. Hoje, o leme real em mãos de todos, o conhecimento de recuperação da humanidade, o conhecimento racional, o conhecimento da volta de todos para o seu mundo de origem. Está aí a cura desses males todos. Está aí a cura da máquina dos males. Está aí a cultura racional, a cultura verdadeira do aparelho racional. Hoje não há mais razão de choro e nem de preocupação, porque está aí o remédio em suas mãos. É só ler e reler para se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E aí, consumado o bem eterno, houve o desacerto e está aí em suas mãos o acerto. Houve a parte negativa e está aí a parte positiva, racional. Portanto, não há mais tempo a perder. O tempo agora é pouco para ouvir o que diz o mundo racional com referência a tudo e a todos. E daí, tudo no mundo mudando de bem para melhor, porque o ruim por si mesmo se destrói. E o bem persiste em sua consistência de bom, e vence o bom, e perde o mal, porque o mal está perdido por ser mal, e por isso o mal por si mesmo se destrói. O mal já está perdido por ser mal, e assim, vejam a derrocada da vida da matéria, o alfabeto das máquinas, a cultura das máquinas, matérias para a multiplicação dos males. E hoje, aí em suas mãos, o remédio recuperador e salvador de tudo isto que parecia que não tinha mais jeito. E hoje está aí a ligação de toda a humanidade ao seu mundo de origem, o mundo racional. E agora, tendo a humanidade condições para a salvação de todos, a união do animal racional com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, ninguém está perdido. Só estariam perdidos se não estivesse aí a cultura racional. Com a cultura racional, todos salvos. Tudo isto que se passou tinha que ser assim mesmo, porque ninguém conhecia o certo. Ninguém conhecia o mundo racional. Ninguém conhecia a sua origem e julgavam que o mundo fosse esse mesmo, que a vida fosse essa mesma, mas nunca se conformando com ela.
por não se conformarem com o sofrimento nem com a morte. Então, viviam todos nessa contradição. Ninguém se conformava com esta vida, porque ninguém se conforma com o sofrimento. E assim, hoje, a solução do bem de todos, a solução da paz de todos, a volta de todos para o mundo racional, o mundo da verdadeira origem da humanidade. Portanto, toda esta salvação e desenvolvimento da matéria tinha que ser tudo isto assim mesmo, para a lapidação do animal racional. Então, tudo isso foi necessário para a lapidação das feras humanas, para que ficassem preparados para entenderem e compreenderem a cultura do seu verdadeiro natural, a cultura racional. Então, tudo isto houve necessidade de existir para a melhor lapidação do animal racional, a evolução do progresso da máquina material, o progresso do alfabeto artificial, para a lapidação do animal racional, até que se desiludissem por constatar que era a vida que não tinha mais jeito, devido o sofrimento aumentar cada vez mais. Tudo isto houve a necessidade de assim ser para a lapidação dos seres, e hoje, bem lapidados, procurando meios de se salvarem, encontrando o que não esperavam, a cultura racional, e dizendo: é isto que eu estou à procura há muito, e toda a humanidade, a salvação da humanidade aí na Terra, e eu sem saber. O outro: eu já soube, mas não quis tomar conhecimento. Hoje eu vejo quanto perdi. Julgava que fosse uma história como muitas que existem por aí. Hoje é que estou vendo que é uma realidade absoluta, que define os destinos do mundo e da humanidade, dissolução definida da vida humana, a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo de origem do animal racional. Hoje, não sendo mais animal, e sim aparelho racional, por a fase da natureza ser a fase racional. E assim, vejam que todos os motivos precisam ser esclarecidos, dando solução de recuperação de tudo e de todos.